Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos orar, agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui. Vamos viver esse dia renovado na esperança, no poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Amém. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador. É que reunimos aqui nessa manhã, meu Pai, para aprender a tua palavra. Vem, meu Pai, nesse momento, lavar-nos com o sangue precioso de Jesus, para perdão do nosso pecado, para a repreensão de toda seta do mal, meu Pai. E que possamos, meu Pai, absorver teus ensinamentos na tua palavra, que nós possamos ter um dia de comunhão especial com o Senhor, que o Senhor possa estar falando no nosso coração, nos direcionando, transformando, tirando de nós toda a cultura nefasta humana, nos dando entendimento na vida espiritual, pelo poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Oramos e agradecemos o Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios 19. Os irmãos já devem ter notado, nós temos falado muito em Provérbios. Por que Provérbio? Provérbio é sabedoria. Noção de sabedoria. E são muitos anos de experiência na vida que estão sendo escritos para que possamos entender. A sabedoria, ela é estática. A sabedoria está aí
ela está aí, ela só usa a sabedoria, percebe a sabedoria, aquele que pensa. O sábio, ele pensa, ele vê tem uma leitura de sabedoria, então ele vai pensar por que há sabedoria. Por exemplo, nós vemos aqui em Provérbios 19, verso 1 ao 5, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. O perverso de lábios e tolo. Quer dizer, qual que é a sabedoria? Então, é bom a sabedoria é andar na sua integridade. É melhor que o perverso de lábio que anda falando bobagem, asneira, ele é um bobo. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir, é uma sabedoria. Não é bom proceder, agir sem pensar, né? A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor, que o seu coração se ira. Quer dizer, está dizendo que a estultícia do homem perverte o caminho dele. A esperteza do homem o leva para um mau caminho. Mas é contra o Senhor, Deus, que o seu coração se ira. Nosso coração ira contra Deus, porque nós começamos a achar que está tudo errado. Mas não é que está tudo certo. É por isso que Jesus veio para nos salvar. Porque está certo, o mundo está sob maldição. Como é que você vai encontrar coisa boa na maldição? Não tem jeito. As riquezas multiplicam os amigos, e quem não sabe disso? A riqueza multiplica amigos. Mas ao pobre, o seu próprio amigo o deixa. Não mexa com esse cara, não, só dá prejuízo, só dá trabalho. É sabedoria. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Quer dizer, outra sabedoria. A falsa testemunha não fica impune. Um dia vai pagar. Você não paga pela justiça do homem, vai pagar por uma justiça. Mas eu não vi o sujeito pagando, mas eu não estou nele, como é que eu vou saber? O verso 5 aí de Provérbios 19 termina assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentira não escapa. O verso 2 está lá em cima: não é bom proceder sem refletir. O verso 2 chama atenção para duas palavras interessantes: preceder, o que vem antes, e precipitado, apressado, imprudente. Isso faz parte da sabedoria. Preceder, o que vem antes, tomar cuidado, não precipitar. Eu coloquei só para lembrança: a sabedoria é estática, porém o sábio é pensante. E isso é para nós termos em mente essas coisas. Sabedoria estática, a sabedoria está aí. Mas às vezes a gente, o que é sabedoria nós consideramos como uma bobagem, como uma ignorância. Mas por isso que o sábio tem que pensar. Falando ainda de sabedoria, em Eclesiastes 5, verso 1 a 7, fala: a loucura dos votos precipitados. É a gente achar que negocia com Deus, que fala com Deus, é uma bobagem. Porque o que Deus nos promete está na salvação de Cristo Jesus.
O que Deus diz? Comerás o que há de melhor nessa terra, o salvo. Então, o verso 1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de touros, pois não sabe que fazem mal. Não precisa oferecer sacrifício a Deus. Não precisa, Deus não está caçando. Sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas isso não quer dizer que nós não liberou geral, não. Nós temos que ter uma conduta de dar testemunho. 2. Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Nós somos de outro planeta, nosso planeta terrestre, nós estamos aqui apenas e tão somente para dar prosseguimento à geração. Deus está no céu, Deus é Espírito. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras loucas, nécias. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que faz. Você não tem que fazer voto, você fez, cumpre. É depois você não ficar se condenando. Aconteceu isso que eu não fiz isso. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras da tua mão? Deus não é vingativo, Deus não é mau, Deus não faz mal a ninguém está sofrendo por castigo de Deus, não, é absolutamente. Nós sofremos porque o mundo é mau e nós estamos colhendo as coisas mal do mundo. Nós estamos optando pelas coisas más ao invés das coisas boas. Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras a vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Lembre que Deus é o Criador Supremo de todas as coisas. Não desafia Deus. Não desafie com palavras, com bobajada. Aí nós vamos ter vida feliz, vida em paz. Porque na nossa caminhada, nós ficamos, às vezes, nos interrogando. Por que está assim comigo? Por que é assim? Por que fulano é assim, comigo não é assim? Pense o que é isso aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18, o apóstolo comenta o seguinte: a situação dos mortos em Cristo e a vida do Senhor. Porque todos vão morrer. Tem aqueles que morrem em Cristo, tem aqueles que morrem sem Cristo. Vai morrer, o tempo que é limitado. Não é porque você se diz evangélico e se sente salvo, você vai viver mais que os outros. Nem nada disso. É natural. Então, em 1 Tessalonicenses, o povo lá de Tessalônica, no capítulo 4, verso 13 ao 18, o apóstolo faz o seguinte comentário: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes
com respeito aos que dormem, aqueles que já morreram, para não vos entristecerem como os demais que não têm esperança. Então, o que é o Espírito que vai te dar esperança, que vai te fortalecer, se nós vivermos segundo os ensinamentos de Jesus, aquilo que Jesus veio trazer para nós. O Sermão do Monte é um caminho excelente. Não tem sacrifício, é praticar o Sermão do Monte. Mas é difícil. Não, mas nós vamos praticando, vamos procurando, vamos entendendo. Aquilo que está difícil, vamos pedir ao Espírito que nos conceda. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então nós temos que crer nisso, que vamos voltar. A Bíblia não diz que Deus criou o planeta Terra para ter um povo aqui. Nós temos que crer nisso. O que nós vamos... Ou então, se você vai pensar, não morreu, acabou. Então você não tem esperança. Viva a esperança. Eu estou vivendo bem aqui. E vou vencer meu tempo aqui e vou continuar vivendo bem. Porque isso, eu não vejo outra razão, outro sentido. Isso que a Bíblia me ensina, o Espírito conforta o meu coração. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Está dizendo aqui, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, que vamos estar aqui ainda na vinda de Jesus, na volta de Jesus, os que ficaram na vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, seremos escolhidos primeiro que os que dormem, os que estão lá que vão voltar primeiro, nós não vamos precedê-los. Nós temos que crer nisso, pelo Espírito. Por quê? É a experiência que nós vamos ter com a nossa própria vida. 16. É isso mesmo, né? É. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí eles vão pensar assim, não, vai ter um dia, o mundo está cada dia pior, em tudo, até a maneira que a tecnologia vai avançando, as coisas vão só complicando. É mais lixo, é mais confusão, é mais poder, e não sei o que. O mundo vai ficar insuportável. Será que vai ser na nossa estada aqui? Eu não sei, pode ser. Mas pode não ser, pode demorar 1000 anos ainda. Mas que vai acontecer? Vai que eu creio. É pela fé. É pela fé. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Não vamos morrer, vamos arrebatados. A Bíblia está ensinando isso. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Então está dizendo aqui, consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Não fique enchendo a cabeça de bobagem, não. Traga isso na sua cabeça.
Nós somos criatura, temos tempo limitado aqui, uns vão cedo, outros tarde, mas vamos todos vamos. A história, a sabedoria. Onde está a sabedoria? Por que eu posso afirmar isso? Eu não conheço ninguém que tenha mais de 100, eles falam que fulano tem 120 anos. Nunca me falaram que tem alguém aqui com 150 anos. Foi tudo. Nós podemos pensar o seguinte: quantas pessoas que foi de nossa convivência que já partiram? Quantos? É muita gente que já partiu. Isso significa dizer que nós vamos partir também, porque não ficou ninguém aqui. Está vendo como é que a gente tem que... Nós temos muito pegar. Nós temos muito pegar. Traz isso aí, contesta esse ensinamento aqui para ver se tem contestação. Não tem. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Com essas palavras que o apóstolo comentou aqui, em 1 Tessalonicenses. Então, vamos resumir da seguinte maneira: não precipitemos, não ficamos afoitos, preocupados, apressados, querendo adivinhar o tempo, cuidando dos nossos procedimentos, da nossa caminhada, como vamos andar, como vamos dar testemunho. É isso que nós estamos, enquanto estamos na caminhada. Enfim, vive em nós o Evangelho de Cristo, Jesus. Vive em nós e nós vivemos segundo o Evangelho de Cristo. Fica essa palavra para a nossa meditação. Essa palavra possa estar conosco nesse dia de hoje e seja um alimento espiritual para essa semana. E vamos assim, tá bom? Glória a Deus. Nós temos de pensar o seguinte: se está faltando comida, se está faltando água, especulação. Por que não tem, por que falta a casa para os outros morar? É porque tem muita. Deus fez as coisas certinho. Então, mas o mundo está sob maldição. Salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém.